Rodrigo, palavra é sua. Deixa eu levantar aqui. Bom, queria primeiro agradecer ao Jean Paul pelo convite para integrar esse conjunto aí seleto de autores que fez uma publicação de alto nível. Queria apontar aqui uma coautora, a colega Elaine Rodrigues, que foi coautora desse capítulo também. E, Jean, eu acho que você foi muito cirúrgico em apontar algumas reflexões que a gente fez no capítulo sobre o quanto que a escassez hídrica, a água em si, ela já representa um serviço ecossistêmico, né? Seja pela água matéria, pela quantidade ou pela capacidade que os ecossistemas têm de depurar, de regularizar a vazão, purificar essa água, mas ela em si também influencia em diversos, se não todos os outros serviços ecossistêmicos, né? Por uma questão de disponibilidade mais imediata de dados, a gente abordou alguns que ilustram a forma como a escassez hídrica ela tem a capacidade de promover uma quebra nesses outros serviços ecossistêmicos e comprometer em graus diferenciados bem-estar humano, né? Reflexos bem diretos em bem-estar humano. Você foi muito, como eu falei, cirúrgico em apontar esses reflexos, e geralmente o que a gente vê pela bibliografia, que a gente constata nos dados, é que a população mais pobre ela é sempre mais afetada, ela tem menos resiliência, ela tem menos recursos econômicos para se proteger de tudo que representa a falta de água, a falta de alimentos. Os próprios produtores de alimentos, a quebra de produção para eles é mais drástica, eles se recuperam mais dificilmente dos prejuízos financeiros. A colega Yara, que também escreveu sobre agricultura, ela especula um pouco também, ela escreve, ela reflete sobre alguns reflexos em cadeias sistêmicos que pode haver a partir da falta de água, que é você provocar o que já existe, né, que é a expulsão dos agricultores, dos pequenos agricultores do Cinturão Verde, e você abrir espaços cada vez maiores para a urbanização, o que por si só gera mais demanda e consumo de água, né? Então, a gente deveria olhar com muito carinho a disponibilidade dessas áreas produtivas nessa região do Cinturão Verde, que foi o nosso escopo de análise, porque em outras escalas a gente discute muito os trade-offs, né, os impactos negativos, eventualmente, da produção agrícola sobre outros serviços ecossistêmicos, né? É uma tônica essa discussão. Aqui a gente precisa ter outro olhar, que essas áreas que a gente ainda mantém de reflorestamento com espécies exóticas para a produção madeireira e para alimentos, elas mantêm áreas permeáveis para infiltração de água e são essenciais, muito importantes para a gente manter alguma estabilidade do sistema hidrológico aqui na região metropolitana de São Paulo. Só para dar uma ideia, só essa região do entorno da região metropolitana de São Paulo, do Cinturão Verde, se a gente hipoteticamente substituísse todo o reflorestamento de base industrial e de pequenos produtores por urbanização, a gente aumentaria em 50% a mancha urbana da nossa região metropolitana de São Paulo, que já é enorme, né? Então a gente precisa ter políticas públicas focadas nesse tipo de questão, né? A gente precisa estimular com que os produtores permaneçam e tenham condições de ficar nessas áreas. Se a gente examinasse outros serviços ecossistêmicos para além dos 3 que a gente avaliou, a gente veria também que o impacto é generalizado. Se a gente fosse ver o impacto dos ecossistemas em diminuir a poluição do ar, deve ter tido uma quebra importante também, porque você prejudica a umidificação da atmosfera, e isso faz com que as árvores, as praças, as florestas retirem menos poluentes do ar, e assim sucessivamente. Para concluir, a gente fez um outro estudo, também com vários colegas do Instituto Florestal, da Fundação Florestal, que a gente avalia as áreas protegidas, mais especificamente as unidades de conservação, para a água, para o consumo humano de água no estado de São Paulo. Então, com base nas outorgas. Então, a gente chegou à conclusão que em torno de 60% do volume de água
de abastecimento público no estado de São Paulo ou estão nas áreas protegidas ou estão nas zonas de amortecimento das áreas protegidas, 60%. Né? Uma área crítica de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, ou até para além, que é o sistema Cantareira, ela está numa área protegida, né, que é a APA do sistema Cantareira, a APA Juqueri-Mirim, área 2. A gente tem, nessa região, uma área que é aproximadamente 2% do território do estado de São Paulo, em superfície, e que fornece 50% do volume de água para abastecimento público do estado de São Paulo. Então, se eu sou um planejador, se eu sou um tomador de decisão, e aí já entrando na seara como os futuros políticos estão se posicionando com relação a esse tema, se eu sou um tomador de decisão, eu presto atenção nisso, porque numa área muito pequena, você tem um super fornecimento de água para abastecimento público. Como que a gente está discutindo isso do ponto de vista de controle de urbanização, de você ter medidas de políticas públicas mais efetivas para ter boas práticas agrícolas, manutenção de florestas, aumento de áreas em regime especial de conservação? Então, essas são reflexões importantes também, porque nesse período de escassez hídrica, de crise hídrica, a gente ouviu muito falar de medidas de engenharia para você corrigir o problema e para você dar uma salvaguarda emergencial para um potencial desabastecimento para a população. Mas muito pouco se falou em investimento em infraestrutura verde. Qual é a política territorial que a gente deve ter para essas áreas se manterem com florestas, para que essas áreas tenham condição de manter água em qualidade e quantidade. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente deve trazer, porque a gente não pode deixar transpirar e transparecer para a população e para os tomadores de decisão que essa questão da água você corrige simplesmente com medidas de engenharia, de transposição de bacias e de reservatórios. Tem todo um cuidado do ponto de vista de gestão territorial, né? Na essência da palavra, que a gente precisa olhar com carinho, porque senão a gente não vai se preparar para essa e para as futuras crises que a gente vai enfrentar. Se a gente olhar, por exemplo, o exemplo de Nova York, que foi comentado aqui já, eles conseguiram dar respostas boas para a questão do abastecimento público quando eles olharam radicalmente para a questão da proteção territorial, proteção das bacias, aquisição de áreas, pagamentos por serviços ambientais, arranjo com proprietários. Se a gente não se inspirar nesse tipo de modelo, nesse tipo de política pública para a nossa região aqui, para as bacias produtoras e abastecedoras, a gente não vai estar nunca razoavelmente preparado para as futuras crises, né? Então, algumas reflexões que esse livro riquíssimo traz para a gente, né? E, mais uma vez, agradecendo vocês e os colegas autores aí todos do livro. Obrigado.